E aí, galera, como vocês estão nesse começo de ano novo astrológico? Espero que bem. Estamos aqui para ver quais são as energias desse ano que se iniciou no dia 20 de março para o signo de Aquário, o que algumas pessoas chamam de diferentão, né? Então vamos lá. Esse signo que é um dos últimos do zodíaco, eu trouxe aqui uns baralhos especiais. Temos o Quantum Tarot, temos o Tarot dos Zumbis, o Tarot da Fraternidade Branca, o dos Deuses Hindus e o Lenormand, Reverie Lenormand. Então, é o Gilded Reverie Lenormand. Acho muito lindo esse tarot. Então, aliás, esse baralho cigano. Então, nós vamos ver as energias gerais do ano novo astrológico dos aquarianos com o Quantum Tarot, o que está oculto, o que está por trás, aquelas questões que ficam no inconsciente que a gente não quer facilmente trazer à tona, que é difícil trabalhar, essas coisas todas a gente vai ver com o tarot dos zumbis. E logo depois vamos ver qual vai ser o desenrolar dessas energias do ano com o Guia de Reverie Lenormand, baralho cigano. E por fim, conselhos com o tarot da Fraternidade Branca e dos Deuses Hindus. Então eu peço que você desde já feche os olhos, agradeça ao Deus do seu coração, ao seu guia, mestre, mentor, ou o que você considerar, pastor, padre, mãe ou pai de santo. Então fiquem à vontade para se ligar com a entidade que você, ou mesmo consigo mesmo, né? Óbvio. Com quem você costuma fazer para se conectar com o todo, né? Para se ligar à espiritualidade, para receber essas energias, essas informações dela. Para entrar em contato com essas energias sutis que vêm da espiritualidade, os aprendizados que a gente tem aqui nessa vida e muitas outras para quem for dessa linha, né? Para quem acreditar. Porque eu acho assim, o nosso nível de consciência chegou a um patamar que daqui é evoluir. A gente não regride, né? Mas então vamos lá. Cada um se conectando com a sua própria verdade. Então, aqui que está no inconsciente. Vamos deixar aqui ao lado. Vamos recolher os nossos conselhos. Vamos deixar aqui, tomando da energia do ano, o caminhar da nossa energia. No caso, que vamos ver com o baralho cigano. E desde então eu peço que você se inscreva, curta o nosso vídeo, comente quais são seus planos para esse ano novo astrológico. Se você é Sol, Lua, Ascendente em Aquário, então eu gostaria de saber. Ou se você simplesmente está aí querendo compreender melhor alguém próximo a você, então você pode se utilizar dessas energias desse ano, ano novo astrológico, certo? É só se concentrar. Então, faça sua oração de gratidão. Algumas vezes eu vou fazer aqui uma com vocês, vou compartilhar, mas é porque eu acho que às vezes a gente precisa silenciar e tem que vir de dentro de nós, sabe? A nossa verdade, a nossa conversa com o nosso verdadeiro eu, certo? Então, respira fundo, umas 3 vezes, 5 vezes. Tenta silenciar sua mente para receber essas informações. Então, quais são as energias do ano novo astrológico que se iniciou em 20 de março de 2021 para o signo de Aquário? Energia do ano. Bloqueio obstáculo, tendência futura. Então, nós temos aqui como energia central o 8 de espadas invertido, né? Então, isso mostra um momento que você pode, de repente, estar pensando que está em uma situação, se sentindo um pouco preso, limitado numa determinada situação, mas essa é apenas uma sensação. Na verdade, você não está. E algumas vezes você pode se sentir assim, certo? Pode trazer também algumas influências de terceiros, de você estar se sentindo dessa forma, não exatamente por você, mas por influências de terceiros. Temos aqui no obstáculo, a energia que estava no passado, temos o Rei de Ouros invertidos. Aliás, invertido não, ele está correto.
temos o Rei de Ouros. Então, nesse momento, a gente vê que você já teve um grande poder de realização, de domínio sobre as coisas materiais mesmo, finança, corpo físico, trabalho, tudo aquilo que é material, que saber lidar bem estar com a vida financeira organizada, né, estar com a vaidade em dia, essas coisas. Então essa energia está no passado, porque você pode de repente se pegar em pensamentos como de repente lamentando por achar que foi e agora não é mais de se esperar essas qualidades, sendo que você é esse rei. Então você tem isso, mesmo se você for mulher, também você tem a energia deste rei, né, que é a do domínio, do controle das coisas que estão no seu campo físico, material. Inclusive, pode falar em algumas questões de instintos também, né, por ser do naipe de terra. E a energia como tendência futura aqui é você saber se utilizar melhor dessas qualidades e você avançar provavelmente, pode ser em um projeto, ou pode ser uma ideia, pode ser um relacionamento. Você vai avançar aqui com o 9 de paus, em busca da finalização, do complemento, do que falta para você se sentir totalmente completo, uno, certo? Então, o 9 de paus aqui, ele mostra você se empenhando muito, né? Um gasto de energia no sentido de empreendendo sua vontade, sua força, seus talentos, né? Em prol de um objetivo. Nesse momento você pode procurar também pessoas que já estão em um nível, por exemplo, profissional ou, ou mesmo em questões de projetos ou de relacionamentos, ou seja o que for. Pessoas com mais experiência do que você naquilo que você ou precisa de ajuda, ou está desenvolvendo, ou pretende, certo? Ou aquilo que você quer saber mais, que você pretende começar a estudar. Então eu vejo você indo aqui empregando energia em busca desse conhecimento dessas pessoas, dessa experiência. Isso é uma carta de experiência, certo? Então, mostra aqui que você, com essas qualidades, que você tem que se libertar, você tem que, aliás, você tem que se libertar dessas amarras que impedem você de expressar essas qualidades. E, e partir para dar esse passo, entendeu? De fazer algum esforço para acessar todo o conhecimento que você quiser na sua vida. Veja só, o 10 ele é muitas vezes aquela carta do que você está extremamente sobrecarregado, porém você está exausto, mas você está completo, sabe? Você já sabe o caminho, né? Agora não precisa você empregar toda a sua força em um campo só, em um projeto só, né? Então você tem que saber dissipar, né, essa atenção, essa energia nas etapas do processo, né? E não gastar toda a sua energia em uma única etapa e de repente faltar para a próxima, tá certo? Então você tem o poder, você tem acesso, essa luz me traz muito conhecimento, iluminação no sentido de conhecer, né, de tornar claro de determinadas ideias, de determinadas vontades, de, enfim, de você ter, ter um melhor discernimento das oportunidades à sua volta, certo? Então, assim, existe essa força dentro de você que você está aprendendo, você está contendo, algumas vezes até inconscientemente, ou se você é uma pessoa ligada à oração, à magia, ou que acha que pode existir algo em questão espiritual influenciando nisso, pode haver sim. Então, é muito importante que você esteja sempre com a sua mente resetada, no sentido de estar com pensamentos positivos, para não ficar vibrando em sentimentos baixos, em ficar se envolvendo em situações baixas, se ligar a energias dessas que podem trazer para você esses maus pensamentos, esse sentimento de aprisionamento, certo? Então, muito cuidado com as influências. Se você segue alguma religião, alguma linha que tenha limpeza, ou passe, ou como é que se fala? Um benzimento, seja o que for. Então você precisa estar fazendo esse trabalho energético através da sua mente, para se condicionar positivamente para expressar essas qualidades.
e com algum esforço, né? É só você... Essa carta, aquela carta que diz assim, quando você nada e morre na praia, é só você dar mais um único passo. É só você dar um primeiro passo em direção à finalização de algo que você vai conseguir. É tipo assim, encontre força onde faltar para lutar pelo que você vai conseguir, tá certo? Então, assim, força, fé e foco. E só seguir em frente e acessar isso que você precisa, tá certo? Vamos primeiramente aqui com o tarô dos zumbis para ver o que está oculto, o que está por trás dessa situação. Já está cortado, vamos primeiro aos obstáculos, situação atual e a tendência futura. Eita, que os nossos aquários estão todos revirados, hein? Então, vamos aqui. O 3 de espadas. Então, no momento passado, houve algum ferimento no sentido de você estar magoado com alguém, né? E esse sentimento, esse aborrecimento, ele pode estar se dissipando, ele pode estar sanando, certo? Então, isso é uma cura. São duas coisas que vão lhe trazer benefícios, né? Nesse campo material, de bem-estar, de paz, né? Então, ao finalizar essa situação aqui, como ele está invertido, mostra que você superou, né, esse sofrimento, o sentimento de se sentir traído, ou por suas escolhas, suas más escolhas, essas coisas. Então, isso pode de alguma forma estar dizendo assim, essa dor que você estava sentindo, ela está sendo finalizada, entendeu? É, existe esse rei aqui que está se impedindo de expressar, porque, por exemplo, alguém chegou dizendo que não pode, ou fazendo você acreditar que não podia, ou por um momento você foi traído pelas suas emoções, pelos seus pensamentos, por uma pessoa que você confiava, e de repente você ficou com esse sentimento de, não adianta isso ou aquilo que eu fizer para melhorar a situação. Não, não é isso, certo? Aqui mostra que talvez você pode ter plantado uma semente errada, numa terra errada, né? Então, por isso que está invertido, né? Então, talvez o relacionamento ao projeto que você tinha estava muito pautado em questões materiais. Estava de uma forma que você, tipo assim, não adianta jogar sementes se você não regar, se você não cuidar, se você não tiver todo aquele cuidado e acompanhamento. Não adianta só jogar, né, a ideia, o projeto, ou só dar ideia de algo que poderia ser possível, se você não tiver nutrindo essa terra, nutrindo esse projeto, desenvolvendo, né? Então pode, assim, achar que só jogar sementes na terra tá resolvido, mas não tá, certo? Existe um longo passo, uma longa caminhada até você poder se beneficiar dos frutos completos de uma plantação, de um investimento, de um projeto, essas coisas, de um relacionamento, tudo que você quiser ou estiver iniciando ou querendo iniciar. Ou de repente não está conseguindo iniciar como deveria ser, por conta de questões do passado que de mágoas, sua ou da pessoa que pode estar com você, ou do seu parceiro de negócio. E aqui, também, com o 8 de espadas, a gente tem um aprisionamento, por exemplo, é como se dissesse assim, você conseguiu... eu falo muito da questão das sementes, porque a gente fala que os ases são sementes, é início de tudo, de um projeto, de uma estrutura familiar, de uma empresa, enfim, é aquilo que está na ideia, né? O primeiro passo que você faz é na direção de concretizar algo. Então, você não deve se prender, por exemplo, a questão do, porque eu já errei. Se você já errou, ótimo, isso é uma ótima oportunidade para você saber como não fazer para não errar de novo, certo? Então, a gente tem que a gente deve buscar, a meu ver, lidar dessa forma, né? Usar dos erros oportunidades para não errar mais. Então, aquele negócio, não adianta só jogar essas sementes, né? Não adianta você só ter a ideia do projeto, você só ter a intenção. Enquanto é só a intenção, só o projeto, é só
uma mascarada, digamos assim, para achar que o negócio está estruturado, então isso pode vir a trazer aborrecimentos como você realmente já teve. Mas se você já tem essa ideia, né, de como não fazer, não jogar as mesmas sementes na mesma terra, não tratar da mesma forma para poder crescer. É como se dissesse assim, agora que você está com algo tão valioso na mão, né, você quer manter, você quer prender, mas uma semente presa ali, ela nunca vai lhe dar frutos, né? Então ela precisa desenvolver, ela precisa desabrochar, ela precisa crescer, né? Da mesma forma, você fica assim, um projeto, não, mas eu não queria mexer nele porque eu queria que fosse desse jeito. Só que não mexendo não tá crescendo, tá parado, né? Tá estagnado. Então, se você tem que buscar melhorar, né? Não adianta só fazer o projeto perfeito se ele ficar só no papel, né? Não adianta você ter, tipo, na sua cabeça o ideal de um relacionamento perfeito se só você estiver vivendo a perfeição que ele é pra você, né? E a perfeição que você... É como, assim, pessoas que às vezes passam a vida inteira esperando pela pessoa perfeita, pelo trabalho perfeito, pelo investimento perfeito, pela hora perfeita para tudo, né? E depois acaba perdendo oportunidades, né? Nem sempre, quando você chegou nessas oportunidades, você pode saber reconhecer. Então aqui, ó, a gente tem o 4 de ouros invertido. Aquela questão do apego, de querer manter, querer guardar, tá entendendo? É como uma pessoa que fica guardando dinheiro e morreu com o dinheiro guardado, e aí? O que é que serviu? Né? Era para servir para lhe dar algum suporte na vida, né? Para você ter algum conforto agora, né? Mas, ou de repente você tá se sentindo abastado, mas se você ficar com um sentimento de perda, de escassez, né? Então você pode não ter a real dimensão das suas potencialidades, das potencialidades daquilo que você já tem, sendo um pouco mais grato, né, daquilo que você já tem, usufruindo e, como é que se diz, não é nem usufruindo, mas quando eu encontrar a palavra certa eu falo pra vocês, mas enfim, você podendo é, se aproveitar assim, no sentido de se deliciar com aquilo que você, a sabedoria que você adquiriu, com os bens que você adquiriu, com os projetos que você já participou, com os erros, com os acertos, com tudo que te fez chegar onde você tá entendendo? Então, assim, imagina que um simples, conversei com a pessoa errada, num determinado momento, vai te fazer perder uma oportunidade na vida, de um emprego, de um relacionamento, de tudo. Apliquem para tudo que, para o tema, a área da sua vida que você estiver precisando desenvolver, corrigir, melhorar, certo? Então, você pode aplicar. Aqui não saiu muito questões, não saiu nada de questões emocionais, mas saiu muitas questões mentais, certo? Questões de conexão também espiritual, que é do naipe fogo, questões materiais, certo? Questões físicas, assim, no sentido de como você vai lidar com as suas posses, com as suas coisas, com os seus relacionamentos, com as pessoas que estão à sua volta, certo? Então, assim, deixar de lado esse sentimento de escassez porque você é muito farto de conhecimento, de habilidades, de qualidades, só que não está acessando, está se limitando, não está desenvolvendo as potencialidades. Olha quanta riqueza você tem e não vê e tá, né, sempre algumas vezes lamentando pelo que foi perdido, pelo que poderia ter sido, pelo que já foi, e com preocupações em como manter o que tem, né? No sentido de não perder, de estar apegado, possessivo, né? Inclusive a comportamentos e a
situações, a pessoas, a coisas, certo? Tem que botar essa energia aqui para circular, né? Encontrar motivação, uma carta muito de motivação também, tá certo? Encontrar motivação não só para ter coisas e pessoas, mas para ser, né? Ser e não apenas ter, ok? Então vamos lá, no desenrolar da energia do ano, o que que a gente tem? Vamos para mais um corte. Opa, em 4. Vamos lá. Cortou em 4, né? Interessante. Então aqui a gente vai do começo do ano, contando com o ano de 2020, em janeiro, que deu início, com suas questões do passado, para iniciar o seu ano astrológico de 2021, certo? Aliás, começou em janeiro de 2021, certo? Mas o ano astrológico, 30 de março. Então, a gente vai assim, uma carta a cada 2 meses, certo? Isso aqui, janeiro, fevereiro. Tava sentindo muitos bloqueios, muita tensão, muitos problemas, achando que muitas das coisas que você deveria realizar ou concretizar estavam sendo obstáculos de alguma forma para você. Você entrou o ano precisando ter um pouco mais de fé, se conectar com a sua verdade. Isso que eu falei, né? Tirar um tempinho, respirar um pouquinho profundamente e se conectar com o seu Deus, com a sua entidade, com o seu mestre, com o seu eu. Depois a gente segue com planos algum plano de viagem que pode não ter sido concretizado, alguma transformação que deveria ter sido feita e não foi feita, né? Uma espiritualidade que estava de lado, pronta para aflorar ali, e talvez essa não conexão pode estar trazendo esses bloqueios para você, certo? Ou mesmo um bloqueio por alguma espiritualidade, eu digo que poderia ser de repente, algum companheiro espiritual influenciando nessa questão na sua transformação, né? Você aqui eu vejo como o consulente, né? A pessoa, se você for mulher, precisando lidar um pouco mais com as questões do seu masculino, do seu lado masculino, e se você for homem, você precisando desenvolver também, lidar mais com o seu lado masculino, o seu lado mais firme, no sentido de buscar suas certezas, suas clarezas, de ter atitudes para ir em busca daquilo que você realmente quer, sabe? E você ter porque aqui é um mais, também é esse impulso, esse início, sabe? Ter essa iniciativa, né? Para poder acabar com esses problemas aqui. A estagnação, a não mudança, a não transformação, né? É, não, não desenvolver-se, assim, tipo, a gente ter consciência de que, mesmo numa crise, é muito importante a gente pensar em como a gente pode se desenvolver no sentido de melhor lidar com as adversidades. Então, você aqui em busca de alguma estabilidade, né? Então, por conta dessa estabilidade, isso pode vir a corrigir toda essa energia aqui. E algo que você, talvez um assunto, um tema, um problema que você achou que tivesse finalizado, pode voltar aí nos seus caminhos, você ser chamado para corrigir essa energia aqui, para poder ter a segurança que você precisa, que você merece, que você acha que é devida. Então, finalizando o ano, nós temos a carta do jardim invertida. Então, assim, é um certo alerta, né, para se você pudesse se interiorizar um pouco mais, estar um pouco mais recluso, porque a carta do jardim, ele fala em questões públicas, né, em locais públicos. Então, pode estar tendo alguma flexibilidade aí de lockdown, né, provavelmente daqui pro final do ano ou pro começo do próximo ano. E a dica aqui é, apesar de as coisas estarem liberando, pede que você se resguarde um pouco mais, principalmente como exemplo das pessoas, também pode ser pessoas que foram perdidas, nas situações que pede que você deixe algo para trás, né? Que a carta da morte aqui tá invertida, então ela não pode não estar conseguindo, a carta do caixão pode não estar conseguindo deixar algo para trás, né? Essa vida de, por exemplo, de essa vida com o mundo, né? Em contato com o mundo externo, certo? Então, assim, o que vai lhe trazer alguma segurança esse ano é lidar com essas questões. Questões interiores, espirituais, de transformação, de crescimento,
de um bom sentimento de lidar bem com as adversidades, de aprender com os problemas, com as experiências, de poder se transformar, finalizar o que você tiver de ser finalizado, porque isso aqui pode, ó, isso aqui tá dividindo a sua estabilidade com esse descontrole, tentando mudar sem conseguir, tentando fazer uma transformação nessa vida, tentar se sentir vitorioso, mas às vezes vem um sentimento de sofrimento de alguma forma, por algum problema, algum obstáculo, certo? Mas a dica aqui é: finalize o que tiver de ser finalizado e, quando possível, não esteja tão em contato com o público. É uma dica aqui, para evitar situações de óbito mesmo, certo? Porque essa carta, a carta do caixão invertido, né, me remete muito a isso, né? Essa finalização que você vai ter que finalizar também, o seu contato com entes queridos também pode ser, né, voltado para essa parte, né? A carta da morte invertida, aprender com o que com que situações como essas que muitos brasileiros estão passando, né, faça você enxergar. Olha essa carta aqui como interessante, é o 8 de espadas, que é a mesma carta da energia central do ano. 8 de espadas, 8 de espadas, né? Aliás, é isso mesmo, 8 de espadas. Então, é assim, é aquela prisão autoimposta, né? Imponha-se para si mesmo, que às vezes é necessário alguma reclusão mesmo, que é um ótimo momento para você conseguir se interiorizar, estar em contato um pouco mais consigo mesmo, certo? Sem, sem ficar tão preocupado, assim. Eu vi uma frase esses dias que eu gostei muito, que dizia assim: eu tô louco que a pandemia acabe logo para poder ficar em casa, sem ser com a pressão social dessa. Ou seja, a pessoa gosta de ficar em casa, adora ficar em casa, gostaria de ter tempo para ficar em casa, e agora que tem que ficar em casa, tá aperreado porque quer ir pra rua, porque não tá vendo, sabendo, talvez acreditando, né, nessa questão, como é séria, como pode trazer, né, isso aqui pra gente, essas mudanças repentina na nossa vida. Então vamos aqui para o nosso conselho dos deuses hindus. Vamos aqui. Serão essas duas. E o tarô da fraternidade branca. Então vamos aqui da fraternidade branca, nós temos a energia do 8º raio turquesa. Então vamos ver aqui, eu vou deixar aqui para vocês verem. E eu vou ler aqui para vocês. Então vou mostrar para vocês aqui a carta do 8º raio turquesa. Linda, né, essa carta? Ela vem invertida. Então, assim, eu vi no jogo de vocês muitas questões materiais, né? Com os 4 de ouros invertido, com o rei de ouros como obstáculo, como questão do passado. Então, aqui, corroborando com isso, a meu ver, vem falando ao signo Capricórnio. Não é à toa que o signo de vocês trouxe algumas questões materiais, que essa carta é regida pelo signo de Capricórnio. Então, aqui nós temos os diretores, o templo, os atributos dessa carta. Então, ele fala que o que ela traz? Clareza, percepção divina, discernimento, lucidez, dignidade, confiança no próprio conhecimento e na consciência crítica, ética e moral. Direciona um princípio espiritual na forma de prioridade e nos move em direção ao progresso cósmico. Aqui se descobre isso com clareza, firmeza, honra e dignidade. Sua alma lhe agradece por isso. Então é você adquirindo essas qualidades, né? Muito, muito bom. Então, essas questões materiais estão vindo para você adquirir essas qualidades, né? Clareza, vivificação, percepção divina, discernimento, talento, lucidez, dignidade, cortesia e sabedoria equilibrada. Mensagem: você está sendo apadrinhado pelos mestres desse raio, o raio da claridade. Isso incentiva a atividade da luz interior com radiações de turquesa, água marinha.
que levam ao crescimento e progresso espiritual através da clareza divina. Medite sempre, mentalize os arcanjos Aquariel e claridade, e verá como tudo fica transparente e muitas oportunidades lhe serão abertas. Então, olha que maravilha. Eu acho que sempre corroboram, né? Essas cartinhas. Então, mostra você desenvolvendo essas habilidades. Como eu falei, você progredindo espiritualmente, desenvolvendo essas suas habilidades e se livrando dessas amarras, né? Adorei. Então, se você quiser, você dê um pause, pode fazer a invocação dos Shohans, do 8º raio, invocação dos arcanjos do 8º raio. Você pausa, copia e faz sua prática individual. E aqui temos a invocação do Elohim e Eloá, do 8º raio, e a afirmação da percepção divina através da clareza. Muito interessante, curti. Então, vendo você trazer essas questões materiais para desenvolver essas qualidades, essas habilidades. Desenvolver esses projetos. Então, vamos aqui. Tome aquela decisão tão adiada, pare de pensar e faça o que seu coração está pedindo. Anime-se a viver com Ganesha. Om Gam Ganapataye Namaha. Ganesha é esse Deus que traz abundância, né, prosperidade, abundância de tudo que é. Nossa, então assim, veio confirmar, né, que a partir do momento que você toma a decisão de não só plantar, mas também nutrir, colher e, e aprender com as colheitas passadas que não desenvolveram, né, como você pode fazer diferente para conseguir aquilo que você quer, aquela segurança que você deseja, né? Encerrando o que tem que ser encerrado e se interiorizando para descobrir a sua verdade, então tudo mais se resolve. Questões materiais, questões de talentos adormecidos, de projetos não desenvolvidos, tá certo? Então, Ganesha está trazendo, você pode entoar esse mantra, Om Gam Ganapataye Namaha, e aí você vai estar chamando a vitória, a abundância, a prosperidade, tudo bem? Gente, espero ter ajudado de alguma forma, que essas palavras possam ter tocado o coração de vocês de alguma forma, que lhe orientem nesse ano a seguir da melhor forma. Beijo no coração, paz profunda, hoje e sempre. Namastê.